Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos ouvintes e internautas, nós estamos na segunda-feira da 28ª semana do Tempo Comum, nesse dia em que a igreja celebra também a memória de São Geraldo Magela e Santa Edviges, que é considerada padroeira dos endividados. Nesse dia de hoje, a igreja nos traz um evangelho de Lucas capítulo 11, que nos fala sobre um assunto que talvez nesses dias em que nós estamos ouvindo falar de guerra lá em Israel, de guerra na Ucrânia, e muitas pessoas começam até a questionar, a falar que Jesus está voltando. Não sei se você que acompanha a internet viu, mas nos últimos dias um grande influenciador digital fez um vídeo, postou um vídeo dizendo: eu estou com muito medo, porque essas coisas que estão acontecendo me fazem acreditar que Jesus está voltando. Então, nesses dias em que nós estamos começando a sentir coisas, a pensar coisas diferentes, a acreditar que a volta de Jesus está mais perto do que nunca, a igreja nos traz esse texto que vem nos ajudar a refletir um pouquinho sobre esse assunto que nós na igreja chamamos pelo nome de parousia. O que é a parousia, padre? A parousia é a segunda vinda de Cristo. Nós sabemos que Jesus já veio uma vez, e essa primeira vez que Jesus veio, nós chamamos pelo nome de Natal. Jesus veio, encarnou no ventre de Maria, nasceu como um bebezinho, e essa sua vinda nós chamamos de Natal. A primeira vinda de Jesus é chamada Natal. A Bíblia anuncia, o próprio Jesus anuncia, que ele voltará uma segunda vez. E essa segunda vez que ele voltará, nós chamamos de parousia. A segunda vinda de Cristo. Você deve estar perguntando assim: padre, a segunda vinda de Cristo é a mesma coisa que o fim do mundo? Eu te digo, não. Aliás, deixa eu só fazer uma correção nesse termo, fim do mundo. Nós que somos católicos, nós não acreditamos que o mundo vai ter um fim. Nós acreditamos que o mundo será transformado. Então, para nós, a expressão não é fim do mundo, mas transformação do mundo. E nós acreditamos que quando Jesus vier a segunda vez, ele não virá como um bebezinho. Ele não vai se encarnar de novo no ventre de uma mulher. Ele virá como adulto. Da primeira vez, Jesus veio como um bebezinho. Dessa vez, ele virá como um homem adulto. Da primeira vez, Jesus veio pobrezinho, humilde. Dessa segunda vez, Jesus virá em glória. Da primeira vez, Jesus veio para nos salvar. Na segunda vinda, na parousia, Jesus virá para fazer o julgamento de toda a humanidade. Ô padre, como é que é esse julgamento? Vou explicar para você. Você já deve ter, pelo menos visto na televisão, quando alguém comete um crime, sobretudo um crime contra a vida, essa pessoa é levada diante de um tribunal. Se você já participou do júri, ou se você já foi testemunha de alguém na justiça, você sabe mais ou menos o que o padre está falando. Se você nunca foi, basta você lembrar de filme, basta você lembrar das novelas que você já assistiu. Tem o tribunal, todo mundo ali assistindo, tem o juiz e tem o réu. E o juiz vai mostrar para o réu tudo o que o réu fez.
e vai falar para o réu: no dia tal e tal e tal, você estava lá no boteco e você quebrou uma garrafa na cabeça de seu Zé, e seu Zé pegou uma cadeira e deu uma cadeirada nas suas costas, você tirou um revólver e matou seu Zé. Aí a pessoa diz: não, mas eu não fiz isso não. O juiz diz: fez sim, porque existem as provas aqui. Vai mostrar para ele as provas e com base nessas provas, essa pessoa vai ser condenada. Por que ela vai ser condenada? Porque ela fez uma coisa que a lei proíbe matar pessoas, ela matou pessoas, então ela é levada diante do tribunal para sofrer uma condenação e pagar pelos seus crimes. Jesus está dizendo nesse texto que quando ele vier de novo, ele vai instaurar o tribunal na terra. E todos serão levados ao tribunal. Todos, padre, todos. Inclusive quem morreu. Ué, padre, mas a pessoa que já morreu, não tem como levar ela no tribunal. Vai levar os ossos, vai levar o caixão, vai levar os restos mortais? Não. A Bíblia diz que quando Jesus voltar de novo, as pessoas que morreram vão ressuscitar. E cada vez que nós, no domingo, participamos da missa, nós professamos isso. Nós dizemos: creio na ressurreição da carne. O que é a ressurreição da carne? Nós, cristãos, acreditamos que as pessoas que morreram, um dia vão ressuscitar. Que dia é esse que essas pessoas vão ressuscitar? Quando Jesus vier na parousia. E essas pessoas vão ressuscitar para quê? Para o grande julgamento que vai acontecer na terra. Se você disser assim: ah, padre, eu não sei se eu acredito nisso não, então eu vou pegar o evangelho de hoje e vou mostrar para você. Olha o que Jesus está dizendo no evangelho de hoje, se você quiser olhar depois na sua Bíblia. Lucas capítulo 11, versículos 29 em diante. Jesus diz assim, ó: no dia do julgamento, que julgamento é esse? O julgamento final, que vai acontecer quando Jesus vier pela segunda vez na parousia. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará. Jesus está falando de quem? De uma mulher que já tinha morrido e que naquele dia essa mulher vai ressuscitar. Então o próprio Jesus já está anunciando aqui a ressurreição dos mortos. Depois ele fala lá na frente, ó: no dia do julgamento, os ninivitas se levantarão. Quem eram os ninivitas? Era um povo que morava em Nínive. Todo mundo já tinha morrido. Mas quando Jesus voltar, todos os mortos ressuscitarão. E um por um irão passar pelo julgamento. Eu queria perguntar para você se você consegue pelo menos imaginar essa cena. Imagina essa cena, todo mundo da sua casa que já morreu, de volta na terra. Seus avós, bisavós, tataravós, parentes que você nem sonhava que você tinha, pessoas que você nem sabia o nome, pessoas que você só ouviu falar delas nos livros de história, Hitler ressuscitando, Nero ressuscitando, e Napoleão Bonaparte ressuscitando, Stalin ressuscitando, Karl Marx ressuscitando. Todos que morreram vão ressuscitar, e um por um vai passar no julgamento. Ô padre, como é que vai ser esse julgamento? Muito simples. Vai ser como o julgamento aqui na terra. Aqui na terra, quando alguém comete o crime, o juiz não chama o réu e diante do réu apresenta as provas, e as provas são colocadas, e com base nas provas o juiz absolve ou condena o réu? Pois é. Quando Jesus voltar, ele que vai julgar. Não é o Pai, não é o Espírito Santo, não é Maria, não são os anjos, não é São Miguel. Quem vai julgar é Jesus. Ele não será mais, ou ele
a figura de Jesus nessa hora não vai ser mais o Jesus misericordioso, é o Jesus juiz. O tempo da misericórdia terá se esgotado e vai começar o tempo da justiça. E aí você vai ser levado diante do tribunal de Jesus e dali só vai ter dois caminhos para você. Ou você vai ser absolvido, e se você for absolvido, você vai participar do banquete eterno. Ou você vai ser condenado, e se você for condenado, você vai participar da condenação eterna. Você vai morar para sempre com o diabo, com os demônios e todas as pessoas que foram condenadas. Ai, padre, do jeito que você está falando, eu estou com medo. Não, não é para ter medo, não. Quem tem que estar com medo, sabe quem é? É o povo que está lá em Israel nesse momento. São as pessoas que foram sequestradas, que estão nas mãos do Hamas. Você e eu, nós não temos que ter medo. Nós temos que abrir os nossos olhos, como diz Ana Maria, colocar a nossa barba de molho e ter essa certeza. Se as coisas que estão acontecendo anunciam que Jesus está perto de voltar, então também o julgamento está perto de acontecer. Aí você me diz assim: ô padre, mas aqui no texto fala que quem vai condenar o povo é a rainha do sul, são os ninivitas. E de fato, olha o que Jesus diz: no dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará. Quem condena é Jesus ou é a rainha do sul? Quem condena é Jesus. Ué, mas por que o texto está dizendo que a rainha os condenará? O texto está querendo dizer o seguinte, e é aqui que eu quero parar. Aqui nós entramos no último assunto antes de encerrar essa homilia. A rainha do sul foi uma mulher que ficou sabendo, ela ouviu dizer que havia em Israel um homem muito sábio chamado Salomão, e ela saiu, atravessou uma longa estrada. Ela fez uma viagem de muitos dias para ir até Salomão, conhecer Salomão, passar alguns dias com Salomão e se encantar com a sabedoria de Salomão. Jesus diz: essa mulher atravessou desertos para vir ver Salomão. E eu estou aqui junto com vocês. Isso é Jesus falando para o povo daquela época. Eu estou aqui junto com vocês e vocês não têm coragem de me escutar. Jesus diz assim: no dia do julgamento os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão. Aí você pensa, então são os ninivitas que vão condenar a humanidade? Não. Jesus está dizendo assim: o povo que morava em Nínive ouviu a palavra do profeta Jonas e se converteu. Mas o povo que estava ali ao lado de Jesus ouviu a palavra de Jesus e não quis se converter. Do que Jesus está falando aqui? O julgamento vai ser mais pesado para aquelas pessoas que tiveram total acesso, que tinham todas as condições de seguir a Deus, de amar a Deus e não quiseram. Pensa aqui comigo, vamos pensar aqui comigo. Dona Maria, que mora lá na última roça da Arquidiocese de Montes Claros. Dona Maria mora numa casinha tão longe, tão longe, tão longe, que lá o padre vai uma vez por ano. Então a pobrezinha da Dona Maria só pode ir na missa quantas vezes por ano? Uma. E Dona Maria tem uma amiga, Dona Augusta, que mora em Montes Claros. Dona Augusta mora do lado da igreja. Dona Augusta, quando ela está na casa dela, de lá de dentro da casa dela, ela consegue ouvir que a missa está começando, ela ouve o barulho do povo cantando, a viola tocando, o padre rezando, mas da casa dela, do lado da igreja, ela não vai à missa. O que Jesus está querendo dizer? No dia do julgamento, Jesus vai cobrar mais de Dona Augusta do que de Dona Maria. Porque Dona Maria não tinha a mesma condição que Dona Augusta. E muitas vezes, sem poder ir à missa, talvez ela até queria ir à missa todo dia, mas ela não podia.
Dona Maria tinha um comportamento, levou uma vida mais agradável a Deus do que Dona Augusta, que morava do lado da igreja, mas não queria saber de Deus. Eu não sei se você está percebendo, meu irmão, esse texto é Jesus chamando a atenção de cada um de nós, que hoje temos a oportunidade de ir à missa e dizemos eu não vou, que hoje temos missa pela internet, mas preferimos ficar assistindo bobagens no TikTok. Nós que temos a oportunidade de participar de momentos de oração, de grupos de oração, de retiros, mas sempre arrumamos desculpa, preferimos ir para o sítio, preferimos ir para a roça, preferimos o churrasquinho, preferimos estar em outros lugares que não na presença de Deus. Jesus está chamando a atenção de você que fez catequese, você que já foi coroinha, você que já foi do EAC, do MAC, você que já participou da igreja, você que já foi ministro da comunhão e hoje está num mundão, e hoje apronta todas, e hoje virou as costas para a igreja, e hoje finge que Deus não existe. Jesus mandou falar para você, coitado de você no dia do julgamento, você vai pagar caro demais. Sabe por quê? Porque ao contrário de outras pessoas que nem sabem ler a Bíblia, ao contrário de outras pessoas que não tiveram a chance que você teve, outras pessoas que não receberam as graças que você recebeu, ao contrário de outras pessoas que não foram à igreja, que não participaram de momentos de oração como você, pessoas que não conheceram a verdade como você conheceu, você continua fazendo coisas terríveis, piores do que aquelas pessoas que nem a Deus conhecem. Então, para resumir esse texto de hoje, é aquela frase de Jesus: a quem muito foi dado, muito será cobrado. No dia do julgamento, meu irmão, você vai pagar pelo que você fez. E você vai pagar conforme o que você sabia. Por isso eu te digo, quanto mais você sabe das coisas da igreja, maior vai ser, ou pode ser, a sua condenação. Quanto mais consciência você tem do pecado e peca, mais pesada pode ser a sua condenação. Por isso, meu irmão, olha para o que está acontecendo. Presta atenção nos sinais. Hoje pela manhã nós falávamos de sinais. Presta atenção nos sinais. Volta para Deus enquanto há tempo. Nós ainda estamos no tempo da misericórdia. No dia que Jesus voltar, não haverá mais misericórdia, será apenas justiça. E cada um vai pagar pelo que tiver feito e não terá mais como voltar atrás, como pedir perdão. Então se converta. Então abandona essa vida. Então larga esse boteco. Larga essa vida desregrada, de sexualidade desregrada, de prostituição, vida desregrada no sexo, namoro desregrado. Volta para a igreja, volta para Deus, antes que as coisas piorem e você seja pego de surpresa. Se você não deseja que isso aconteça, escuta essa homilia com coração. Procura colocar em prática essas palavras e siga o caminho, a vida que Deus tem para você.